Bem, hoje a gente vai falar sobre hábitos, e isso eu acho que é uma coisa que todo mundo tenta ter, todo mundo tenta criar, construir, porque é uma coisa que realmente ajuda na sua vida. Você ter uma rotina, você ter hábitos, você ter toda uma organização. E essa é uma coisa que eu entendo bastante, porque tem anos que eu tento ser uma pessoa que tem mais hábitos, que tem mais rotina, que tem mais essa organização, porque eu sempre percebi a necessidade dessa eficiência que ter um hábito, que ter uma rotina mais padronizada traz para sua vida. Inclusive, tem um livro que eu li alguns anos atrás que me ajudou muito, que é O Poder do Hábito. Nele tem muitas coisas interessantes, ele mostra ali como funcionam muitos dos gatilhos que te levam a um mau hábito e também gatilhos que levam a um bom hábito. Tem uma história muito interessante que ela explica sobre onde ficam os hábitos no seu cérebro, que aborda a história de um velhinho que ele perdeu a capacidade de reter memórias, então ele não cria mais memórias, ele não guarda memórias no cérebro, porque eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas acho que ele teve algum acidente, alguma coisa, e ele não tinha mais essa capacidade. E mesmo assim ele conseguia lembrar de coisas, não lembrar necessariamente, mas ele conseguia se adaptar ao ambiente, ele criar hábitos, rotinas e tudo mais, mesmo depois de perder essa capacidade. Ele não lembrava das coisas, mas ele ainda tinha essa capacidade. E aí uma coisa que é abordada que é muito interessante é que a parte responsável por hábitos no seu cérebro, ela é isolada dessa parte de memórias. É uma parte um pouco mais primitiva que faz o controle disso, uma parte que ela vem bem antes dessa parte de memória e de pensamento lógico e tudo mais. E essa que é a parte interessante, porque na história desse velhinho isso é abordado de uma forma muito bacana. Ele perdeu essa capacidade, é um velhinho, já mora com a família, e a família acaba mudando de casa, muda para uma casa nova, só que ele não consegue reter memórias, então como que ele vai lembrar onde que é o banheiro, onde que é o quarto dele, onde que é a sala e tudo mais? E aí é muito interessante porque ele se adapta, ele consegue fazer tudo isso. E aí os pesquisadores começam a questionar, começam a tentar entender por que isso está acontecendo, porque se você pergunta para ele, onde que é o banheiro? Ele não sabe te dizer onde é o banheiro. Mas se você fala para ele, vai no banheiro, ele pega, levanta, ele vai corretamente no banheiro. Isso é claro depois de algumas semanas ali que ele está naquela casa, ele se adaptou e tudo mais. E eles começam a fazer mais experimentos, começam a fazer mais testes, e aí eles percebem que, mesmo sem conseguir reter memória, ele conseguia se habituar. Então eles usam um joguinho ali com certos padrões nas peças, e como ele não consegue reter a memória de médio ou longo prazo, ele só consegue ter aquela memória ali momentânea de curto prazo, eles iam repetindo isso semana após semana com ele, desse joguinho, e com o tempo ele foi melhorando. Ele conseguia decorar qual era o negócio de cada peça, mas ele não decorava, não conscientemente. Se tornou um hábito, o cérebro dele começou a gravar isso como um padrão e conseguiu aplicar aquilo ali. E por que eu estou falando disso? É porque é muito importante você entender como um hábito é construído, como isso funciona no seu cérebro, justamente para você entender isso. E outra coisa que é importante entender para saber como criar um bom hábito é você entender o que te leva a um mau hábito e o que cria um mau hábito. Porque o que te leva a um mau hábito é a mesma coisa que vai te levar a um bom hábito. Então, vamos supor que você todo dia chega e você senta no sofá e você vai assistir uma Netflix. E você considera isso um mau hábito porque você tem coisas para fazer e tudo mais, mas você ainda assim faz isso. Ou até mesmo que você está sempre comprando um doce, comprando alguma besteira, comprando um iFood, mas você não consegue ter o hábito de fazer uma janta, fazer uma comida, alguma coisa assim. A primeira coisa que a gente tem é um gatilho, é o que desperta aquilo. Então, se tem uma pessoa que após almoçar, ela sente uma vontade ali de comer um doce, o gatilho é simplesmente terminar de almoçar. Essa pessoa termina de almoçar e isso desperta aquele hábito que ela já tem de sempre comer um doce. E aí a gente tem também a rotina. Esse hábito de, por exemplo, comer um doce, ele é reforçado a cada vez que essa pessoa termina de almoçar. Essa pessoa almoça todo dia. Então, se torna um hábito constante. Essa pessoa tem o gatilho, que é terminar de almoçar. Essa pessoa tem a rotina, porque ela almoça todos os dias. E essa pessoa tem uma recompensa, que é o doce por si só. Açúcar, uma coisa ali prazerosa, uma coisa gostosa. Então, isso é recompensa. Mas a gente tem também uma coisa como ler um livro. Às vezes você vai ler um livro que ele não necessariamente é aquele livro divertido, é aquele livro sobre um tema fictício que é interessante e tal,
Você às vezes vai ler um livro que te traz muito mais um conhecimento prático, uma coisa que não é tanto daquela diversão. E o problema é que seu cérebro muitas das vezes ele não vai identificar isso como uma recompensa. E também, uma coisa muito importante de se lembrar é que um hábito está vinculado ao seu dia a dia. Provavelmente tem coisas ali que facilitam um mau hábito ou um bom hábito. Então, essa pessoa que ela come um doce após almoçar, ela com certeza ela tem um doce acessível logo depois do almoço, que ela consegue com facilidade ele pegar. E é justamente esse entendimento que te permite criar um bom hábito. Se você quer criar um bom hábito, você primeiro tem que deixar ele facilmente acessível. Você tem que entender o que você vai ganhar fazendo aquilo ali. Isso tem que estar claro não só para você, mas para o seu cérebro. Você tem que ter uma recompensa um pouco mais imediata por fazer aquilo ali. Porque não adianta só você ter uma recompensa a longo prazo. Ah, eu vou fazer exercício porque eu quero perder 10 quilos. Só que isso é uma recompensa a longo prazo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Você não vai ali 2, 3 dias na academia e do nada você perdeu 10 quilos. Não, isso é a longo prazo. Essa recompensa é muito mais para você consciente do que para o seu cérebro, que precisa de algo mais momentâneo, que precisa de uma recompensa mais imediata. E falando sobre recompensas a curto prazo, você tem que colocar metas, recompensas ali, que você vai receber após concluir aquilo ali. Porque às vezes não só a satisfação de concluir, de fazer aquilo ali, vai ser uma recompensa suficiente para o seu cérebro querer fazer aquilo de novo. Então, quando você coloca uma coisa que às vezes você só vai receber após fazer aquilo, a chance de você concluir é muito maior. Então, às vezes você tem algum hobby que você gosta de fazer, alguma coisa específica que você gosta muito e que você não aceita deixar de fazer, às vezes isso pode ser recompensa para você fazer um hábito que você não quer tanto. Então, por exemplo, se você quer ler um livro, você coloca uma meta de que antes de você fazer seu determinado hobby, você tem que ler, por exemplo, 5 páginas do livro. E aí, isso vai ser um gatilho, que é basicamente, antes de tal coisa, eu vou ler, e a sua recompensa vai ser justamente esse hobby. E funciona muito melhor se você colocar atrelado a uma coisa que você faz todos os dias. Pode ser uma coisa que você gosta, uma coisa prazerosa, uma coisa boa que você tem na sua rotina, que você faz todos os dias. Assim você está vinculando esse hábito a uma coisa que já tem na sua rotina. Às vezes um hábito que você já construiu, não necessariamente tão conscientemente de que você estava construindo um hábito, mas você pode atrelar esse novo hábito a esse hábito mais antigo, e isso vai dar muito mais força, muito mais estabilidade. E uma outra coisa muito interessante que funciona muito é justamente você gamificar, que é basicamente você tentar transformar um hábito mais próximo do que seria um jogo, onde você tem níveis, você tem recompensas e tudo mais. Então você vai ali tendo um progresso conforme você vai fazendo aquilo ali, porque, assim como em um jogo, você não pode começar querendo ler meio livro por dia, ou você querendo ler 20 páginas de um livro por dia. Você tem que começar devagar. Então, assim como em um jogo, você tentar gamificar, você tentar transformar isso mais como um jogo, e você colocar metas que vão crescendo, torna isso muito interessante. Assim como recompensas para essas metas. Tem um aplicativo muito interessante que ele faz isso, que é o Abitica. Eu vou colocar o nome aqui na tela, que aí você consegue ver melhor. Que ele você basicamente instala no celular e você tem ali um bonequinho, um avatarzinho, e você consegue definir tarefas diárias, você consegue definir um hábito que você está construindo, diversas coisas, e você coloca o nível de dificuldade disso e você vai recebendo uma experiênciazinha ali, umas coisinhas. Então funciona tanto para você se organizar, para você colocar ali coisas que você tem que fazer da sua rotina, tarefas e tudo mais, quanto para você fazer essa parte de gamificar, de você tornar como um jogo, porque por mais que não seja uma recompensa real, você pode ter como objetivo avançar ali naquele joguinho que tem ali dentro. Toda vez que você fizer esse hábito, fizer alguma coisinha, você vai lá e você marca. Então já vai ser uma recompensa para o seu cérebro, porque você vai ter o prazer de entrar ali e marcar e receber aquela experiência. Então isso já dá um certo prazer. Mas além disso, você também pode colocar uma outra recompensa, como eu já tinha falado. Tem até muitas histórias agora em anime, em mangá, em livros, etc., que abraça essa ideia de você gamificar pro protagonista, onde o protagonista ele vive ali um processo mais gamificado, onde ele vai desenvolvendo aos poucos, tal, e tem aquele negócio de sistema, onde ele vai progredindo nesse sentido. E uma coisa muito importante que você precisa entender se você construir um hábito é que você precisa ter uma meta realista, você precisa ter um objetivo realista. Você não pode colocar que você vai passar 2 horas na academia ou que você vai ler
30 páginas do livro por dia e achar que você vai começar nesse ritmo e tá tudo bem. Não vai, cara. Você tem que ter um pouco de realismo. Você tem que colocar um pouco de realidade no que você está fazendo. Então, se você atualmente não está fazendo nada, fazer alguma coisa já é muito melhor. Então, pensa nisso. Coloca um objetivo pensando em começar, em se mover, em fazer alguma coisa, do que em colocar um objetivo absurdo. E isso se encaixa muito com o que a gente acabou de falar, de você gamificar o hábito. E é justamente isso, começa devagar. Coloca uma meta realista, porque você não vai correr 20 quilômetros no primeiro dia que você decidir começar a correr. E uma coisa muito relevante que eu acho que todo mundo precisa saber é que na vida real as pessoas falham. Então não adianta o quão focado, quão determinado você esteja, um dia ou outro você vai falhar. Um dia ou outro você vai estar com uma falta de vontade para fazer isso. Então uma coisa que você precisa entender é que você não deve se cobrar demais. Você deve ali se cobrar, você deve ter suas metas e tudo mais. E tem dias que você pode e deve sim ir um pouco mais devagar. É melhor você fazer um pouco mais tranquilo, com um pouco mais de calma, um pouco mais devagar, do que você simplesmente não fazer. E outra coisa, já pensando que provavelmente vai ter um dia que você não vai fazer, e talvez você já tenha até lidado com isso tentando criar algum hábito, se você falhou um dia, não falhe no dia seguinte. Porque falhar por 2 dias seguidos é o que mata demais um hábito. O momento que eu vivenciei muito isso foi justamente no momento que eu estava ali lendo, e, pô, eu já tinha lido diversos livros, já tinha acabado 5, 6 livros em sequência, e eu tava indo devagarzinho e tal, todo dia parava um tempinho e lia, e tava seguindo. Só que no momento em que eu parei por uns, se eu não me engano, uns 3 dias seguidos de ler, cara, isso caiu por completo, porque eu sempre lia ali, às vezes ou no café da tarde e um pouquinho antes de dormir, então eu tinha esse hábito já construído. E aí, quando acabou aqui por uma bagunçada na rotina ali, mudando algumas coisas, eu perdi esse hábito, porque eu fiquei, se não me engano, uns 3 dias com a rotina um pouco mais bagunçada, e isso se perdeu. E aí, pra tentar colocar isso de novo, que é uma coisa que eu tô tentando fazer agora, é um pouco mais difícil, porque você perde seu progresso, você tem que tentar encaixar aquilo de novo. Então, a minha dica é, não deixe algo parado por muito tempo. Se você fracassou um dia, tenta fazer isso no dia seguinte. Coloca como a sua meta principal no dia seguinte. E por último, e o mais importante, é o que eu chamo de hábitos âncora, que é basicamente um hábito que ele impacta todos os outros. Então, tem algumas coisas que você vai perceber que impactam diretamente toda a sua rotina. Tem hábitos que você vai colocar ali e ele vai começar a puxar outros hábitos, que ele vai te puxar para um estilo de vida mais saudável e para fazer algumas coisas um pouco melhor e não querer procrastinar, não querer fazer alguns hábitos ruins, que é o que eu chamo de hábitos âncora. E normalmente quando você coloca esses hábitos, eles impulsionam demais para você ter mais hábitos melhores. E assim, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas o que eu considero os hábitos âncora, pelo menos para mim, são coisas como o horário de dormir e acordar. Isso normalmente impulsiona demais outros hábitos. Então, normalmente, quando eu consigo dormir no horário bacana, em semanas, meses que eu consigo dormir no horário bacana e acordar no horário interessante também, isso acaba mudando demais minha rotina, porque pelo menos eu tenho essa sensação, pelo menos eu tenho essa sensação de que quando eu acordo mais cedo eu consigo produzir mais. Eu acabo percebendo que à noite tem muito mais a procrastinação, você acaba fazendo muito mais coisas desnecessárias quando você fica acordado até tarde, do que quando você dorme cedo e você acorda cedo. De manhã parece que tem muito mais energia para fazer alguma coisa, então normalmente para fazer exercício, para organizar alguma coisa, para estudar alguma coisa é muito melhor de manhã. Então, para mim, acordar cedo é uma coisa que impulsiona demais nisso. Outra coisa que eu sinto que impulsiona demais também é fazer exercício. Por mais que você faça isso de uma forma simplesinha, só 10, 15 minutinhos você para ali e faz alguma coisa todos os dias, eu sinto que isso impulsiona demais. E eu sinto também que construir a rotina de fazer exercício é muito mais eficiente quando você faz ali um pouquinho todos os dias do que você fazer 3 vezes na semana. Então, por exemplo, tem gente que gosta muito mais de ir na academia do que fazer uma coisa em casa. Então, se você, por exemplo, é do tipo de pessoa que vai na academia 3 vezes por semana, ou pelo menos você quer ter esse objetivo, tenha em mente que é muito melhor se nos dias que você não for na academia, você fizer alguma coisa em casa. Porque isso vai manter esse hábito. Então, no mesmo horário que você iria para a academia, por exemplo, tem gente que às vezes vai à noite, então se você iria à noite todos os dias às 8, segunda, quarta e sexta,
e na terça e quinta não tem como você ir, às vezes, justamente por não ter essa disposição, a academia ser longe, alguma coisa assim, coloca como objetivo você fazer pelo menos 10 minutinhos de exercício ali na terça e quinta, porque fazer isso constantemente mantém a gente muito mais motivado. E o que eu também ia falar, fazer exercício sempre foi uma coisa que eu senti que puxa outros hábitos positivos. Então, todas as vezes que eu mantive uma rotina saudável, que inclusive é isso agora, isso acaba puxando alguns hábitos positivos. Então, eu começo a me alimentar melhor, eu começo a me preocupar muito mais se eu vou comer alguma besteira, porque, poxa, eu não quero perder o resultado que eu tô conquistando ali, fazendo exercício e tudo mais. Eu vou perder todo o resultado que eu conquistei. Então, pra mim, isso sempre trouxe hábitos muito bons. E uma coisa que eu tava lembrando agora, que eu não sei se eu falei quando eu falei sobre hábitos negativos, é justamente que se você tem um hábito negativo, uma coisa muito importante que você precisa entender que você precisa fazer para lidar com ele, é que você não pode só parar com um hábito negativo. Então, por exemplo, a pessoa que ela, como o exemplo que eu dei, que ela come um doce após o almoço. Essa pessoa ela não pode simplesmente decidir que ela vai parar de comer o doce após o almoço. Tá, ela pode decidir, ela pode ter força de vontade para isso. Mas é muito mais eficiente, vai ter muito mais chance de sucesso se essa pessoa substituir esse hábito do doce por alguma outra coisa. Então, se essa pessoa tem o hábito de comer um doce após o almoço, ela pode substituir por alguma outra coisa. E alguma coisa de preferência com uma intensidade parecida de prazer que isso vai trazer. Porque um doce traz muito prazer, então eu não posso pegar e trocar um doce por ler 5 páginas de um livro. Porque não vai estar oferecendo a mesma coisa. Então, a tendência de voltar para aquele hábito antigo, para aquela coisa antiga, é muito maior. E é só isso. Essa é a minha experiência com hábitos, e aqui é muito mais tudo que eu vivenciei, tudo que funcionou para mim com hábitos. Então, se isso funcionar para você, eu fico muito feliz. Me conta aqui embaixo a sua história, o que você vivencia tentando construir um hábito, como que isso é para você, se você já testou algumas dessas dicas e funcionou, ou qual delas você vai testar. Eu sou o João Valério e até a próxima.